Vamos tomar um café? Agora sim, com um cafezinho na mão, vamos conversar um pouco sobre por que a gente se chama de brasileiro e não de brasiliano ou brasiliense. E também depois vou explicar uma outra questão também sobre a palavra Brasil. Doug, 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 Doug. Quem motivou esse vídeo foi uma pergunta do Abner. O Abner perguntou exatamente isso: por que que a gente se chama de brasileiro e não de brasiliense ou de brasileiro ou qualquer outro tipo de gentílico, né, desses, que você sabe que se chama gentílico, né, com esses adjetivos que a gente usa para nomes, né, pessoas que vivem em países e tudo mais. Tomar um café senão esfria. Mas vamos lá. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: tem muitas lendas, existem várias lendas sobre isso. Tantas quantas o porquê o nome, né, do país é Brasil. Aquela lenda de que é por causa da madeira, né, da árvore do pau-brasil, não sei se procede, porque existem registros da palavra Brasil lá em Portugal desde o século XII. Né? E os portugueses chegaram aqui bem depois disso. Então já existia essa palavra por lá. E é uma briga eterna de por que que é Brasil, por que que não é Brasil. Mas não vamos entrar nisso agora não, vamos deixar esse assunto para outro vídeo. Vamos nos ater à pergunta do Abner. Na verdade, a questão do brasileiro é interessante, porque nós tínhamos dois tipos, né, de pessoas que viviam aqui no país. Né? E o brasileiro eram as pessoas que cortavam a madeira do pau-brasil para poder enviar, né, para Portugal. Os índios, se eu não me engano, eles eram chamados de brasilienses. Né? E os indígenas, desculpe, os indígenas eram chamados de brasilienses. E quem cortava a madeira eram os brasileiros, porque esse sufixo eiro, ele é utilizado para profissões, por isso que nós temos padeiro, sapateiro, entendeu? Então era muito óbvio isso, né? O brasileiro era quem produzia. E havia, nessa época, um preconceito, obviamente, com as pessoas que faziam esse tipo de serviço. Mas lá em Portugal, as pessoas que comercializavam a madeira também eram chamadas de brasileiros. E com isso foi ficando. E aí tinham toda essa disputa, né, de quem era brasiliense, quem era brasiliano, né, e existiam esses dois termos e concorriam com o brasileiro, que ficou conhecido lá fora. Então, naquela época, uma das maiores atividades, né, comerciais era justamente a extração e venda do pau-brasil. Então, não é de se estranhar que brasileiro tenha vencido essa batalha entre os três gentílicos. E é por isso, então, que a gente hoje é chamado de brasileiro. Pelo menos essa é uma das teorias que, para mim, faz muito mais sentido do que as outras. E só aproveitando o ensejo, já que a gente está falando sobre, né, o Brasil e o brasileiro e tudo mais, o Wendel me perguntou por que que a gente escreve Brasil com S se o resto do planeta escreve Brasil com Z. E isso tudo foi por causa do acordo ortográfico de 1945, porque até então era escrito com Z também, do jeito que era escrito em qualquer lugar. Mas para poder fazer sentido dentro das nossas regras, que é a regra que segue, por exemplo, a palavra casa, então nós trocamos o Z pelo S para deixar tudo do jeito que tinha que ser. E se você tiver alguma dúvida também sobre isso ou sobre qualquer outro assunto, comenta aqui. Ou tiver alguma outra teoria que você conheça sobre por que nós somos brasileiros, né? Comenta aqui que vai ser um prazer ler e a gente poder conversar um pouco sobre isso.